Ibovespa atinge maior nível do ano e se aproxima da máxima histórica. O principal índice de ações da Bolsa de Valores brasileira fechou em alta nesta quinta-feira pela 8ª sessão seguida. Com isso, acumulou o resultado de 5,09 no mês e atingiu o maior patamar deste ano, com 134.153 pontos. Vamos entender o que impulsionou esse cenário todo, fazendo conexão com o professor doutor de Economia, o Hugo Garbi. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo sempre. Bom, recentemente a gente falou a questão da alta do dólar, a Bolsa caindo e agora esse outro cenário totalmente diferente e até num curto espaço de tempo. Então, a gente precisa entender, tá ruim, tá bom, que recuperação é essa? E eu tenho aqui um palpite que os Estados Unidos têm influência nesse cenário todo, né? Boa tarde mais uma vez. Olá, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Perfeito, ou seja, os Estados Unidos ele tem uma influência muito grande nos países em desenvolvimento, assim como o Brasil, né? Brasil, Rússia, Índia, China, né? Então, de forma geral, nos últimos 3 anos, os Estados Unidos aumentou muito a taxa de juros e hoje existe uma sinalização por uma redução, né? Nos próximos 3 meses, já é um consenso dos economistas, não só no Brasil, mas no mundo todo, que os Estados Unidos vão reduzir as taxas de juros. E a dúvida é quanto, né? Se vai reduzir meio ponto percentual ou 1 ponto percentual. Então, quando você tem uma menor taxa de juros nos Estados Unidos, né, você tem menos rentabilidade para esse mercado. E o Brasil ele é muito dependente, né, do fluxo de capital americano. Esses investidores americanos eles vêm olhar o Brasil. Então, nós tivemos uma entrada de alguns bilhões de dólares nas últimas semanas, que vem essencialmente de investidores estrangeiros. Então, esse movimento da economia internacional acaba tendo um impacto importante no Brasil. Apesar do Brasil ainda ter uma taxa de juros alta, né, esse movimento de taxa de juros baixa nos Estados Unidos e ainda uma taxa de juros um pouco alta no Brasil acaba influenciando a Bolsa de Valores brasileira. Agora, além disso, né? Tem alguma coisa a ver com o governo? Porque muitas vezes qualquer fala, né, do governo também repercute, às vezes, bem ou mal. Tem algum posicionamento, por exemplo, em relação ao arcabouço fiscal, que pode ter tido alguma influência? De forma geral, né, a parte fiscal ela é importante, né, ela é significativa, mas nesse caso, quando a gente fala de bolsa de valores, né, especificamente, que é o desempenho das empresas, o arcabouço fiscal acaba tendo um peso menor, né? Nesse caso, o peso maior definitivamente é esse jogo que a gente chama, né? Essa troca de taxa de juros, esse peso entre taxa de juros americana e taxa de juros brasileira. A tendência é que a taxa de juros americana, a partir de agora, caia numa velocidade muito grande. Então, para a gente ter uma ideia, né, a bolsa de valores e a taxa de juros é o que a gente chama dentro da economia de inversamente proporcional. Então, quando a taxa de juros está alta, geralmente a bolsa cai. Quando a taxa de juros está baixa, geralmente a bolsa sobe. E isso também nos Estados Unidos. Então, como agora a perspectiva é da taxa de juros americana cair com uma velocidade maior, os investidores estão se antecipando, principalmente investidores internacionais, e migrando o seu dinheiro para lugares onde eles possam ter mais um retorno maior e mais rápido, e o Brasil é um desses lugares. Agora, professor, quais setores ou empresas tiveram o maior impacto? Olha, é uma pergunta bem interessante, porque os setores, né, que estão tendo maior impacto, maior alta, são aqueles setores que sofreram, principalmente no pós-pandemia, com o incremento das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Quais são esses setores? Setores de construção civil e varejo, principalmente. Então, esses setores tiveram uma queda acentuada nos últimos 3 anos, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, e agora estão começando a ter a sua retomada. Né? A gente viu empresas de construção civil e varejo nas últimas semanas liderando as altas aqui da Bovespa. E qual que é a sua opinião sobre o Banco Central, né? Vamos dizer assim, o tom do Banco Central, que manteve, inclusive, a taxa de juros e também até sinalizou que talvez até o final do ano poderia ter
mudar o cenário conforme o andamento da economia, né? Também analisando o cenário internacional. Isso pode ter tido um peso também para esse resultado? Sim, sim. A confiança no Banco Central ela é fundamental, porque quando a gente fala de economia, quando a gente fala de finanças, confiança do investidor ela é fundamental. Né? Por isso que países desestruturados politicamente, né? Se a gente for pegar países como, por exemplo, a Venezuela, com uma incerteza política muito grande, ela afasta os investidores. Então, o Banco Central vem fazendo uma lição de casa muito bem feita, não só na pandemia, mas também no pós-pandemia, né? Vem controlando a inflação, vem fazendo essa lição de casa de política monetária e, de certa forma, os investidores internacionais têm essa confiança de migrar o seu dinheiro para o país onde, apesar de todos os problemas no pós-pandemia, inflação, taxa de juros, vem tratando com seriedade a sua política monetária. E a gente vai seguir acompanhando tudo de perto. Professor, muito obrigada pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço. Uma boa sexta-feira a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigada, igualmente.